Cauã? Só não escutei você, velho. Professor, para a terceira unidade, como é que vai ser? Vai ser também 2 trabalhos. Eu vou passar Sério? durante o mês de outubro. Tá certo? Sério? Vão ser 2 trabalhos. Eu espero lançar o primeiro semana que vem e o outro talvez na outra semana. E depois 1 ou 2 trabalhos na terceira unidade. Esse é só um trabalho. Tranquilo, professor. Até que o professor novato em disciplina a gente sofre. A gente não sabe. Essa questão tá difícil demais, a questão da face demais, tá abstrata demais. Fica meio complicadinho a gente definir. Mas no trabalho é melhor. Ok, vamos falar de algo. Temos alguém que chegando? Opa, sumiu. Tinha um aviso aqui, sumiu. Cadê o aviso? Eu não sou moreno, não. Acho que já entrou. Ué, eu sou moreno? O tema aqui vai ser excelência em operacional, ou seja, das operações das empresas, intimidade com o cliente. O que acontece é que essa é uma área que você poderia fazer software específico para cada setor da empresa, só que já existem softwares em que grandes empresas como Oracle, SAP, Microsoft já analisaram o perfil de centenas e milhares de empresas e aí desenvolveram um software para atender várias necessidades distintas de operações. Então você ainda vai poder fazer software específicos, mas muitas coisas já estão, esses softwares já vêm com capacidade de ser pré-configurados. Eles têm versões para pequenas empresas com até 50 funcionários, médias, grandes e grandes empreendimentos. Obviamente, quando você adota uma tecnologia dessa, você também acaba gerando um compromisso. Você, ao se envolver e implementar um desses softwares no empreendimento, você acaba amarrado àquela tecnologia e se você for trocar de fornecedor, você tem que fazer todo um custo de treinamento. Mas vamos ver um pouco as vantagens disso. Acho que não são para todas as empresas, mas algumas empresas, especialmente aquelas que têm a ver com tecnologia, acho que podem se beneficiar bastante disso daqui. Então eu vou quebrar essa aula em 2 partes. Uma sobre excelência, em que softwares ajudam em termos das operações das empresas, e depois na intimidade com o cliente. Tá bom? Então, primeiro, um caso de estudo, né? Lenzing Group, isso aqui é uma fábrica de fibras de nível mundial, ou seja, fornece fibra para setores de fazer roupas, seja roupas de moda, trajes esportivos, roupas para uso em ar livre, proteção solar, mas todas suas fibras são orientadas ao meio ambiente. E esse é o diferencial da empresa. Nós conversamos que algumas empresas têm como diferencial o preço. Outra tem algum diferencial, alguma percepção de qualidade do produto. No caso dessa empresa aqui, a empresa, especialmente as empresas de móveis, ela é extremamente poluente. Tecidos não se reciclam fácil, eu acho que o processo de tingir os tecidos também é um processo químico pesado para o meio ambiente, mas essa empresa Lenzing se especializou em usar fibras melhor orientadas ao meio ambiente. Não é que é 100% limpo, mas é muito mais limpo que a maioria das fibras e tem questão de proteção solar e outras coisas mais que eles têm. Então eles têm a nível mundial perto de 6.500 funcionários e uma receita de 2,3 bilhões. Qual é o problema que ela enfrentou? Quando você está entrando no cenário mundial, uma coisa que você tem que ver, especialmente quando o seu produto sai de um país para o outro, tem os impostos, importações e outras coisas mais, é achar uma boa cadeia de fornecedores de suprimentos. E aí, você a nível mundial tem que gerenciar isso. E se você entrou no nível mundial, seu fornecedor pode nem sequer estar no mesmo país que você. Você pode estar importando da China, da Tailândia, de Taiwan e por aí vai. E cada um desses países tem uma lei de imposto para exportação, tem uma forma de fazer pedidos e tudo mais.
Então, ela estava se expandindo a nível mundial, estava conseguindo fazer isso, mas estava muito usando Excel. Então, fazendo todos esses custos de um fornecedor de outro país, da China para eles, e exportando para outro país e organizando tudo em Excel em termos de onde eles conseguem o suprimento das fibras dele. Então, o que eles tinham que fazer? Bom, tinham que reduzir o gasto com poluição, então eles queriam fornecedores mais limpos, eles queriam ter mais acesso a fornecedores para planejar melhor os custos dele e melhorar a automação. E fazer isso se segurando só em Excel, Deus nos acuda. Isso aí não rola, é um empecilho para a empresa. Até porque se você está em Excel, quer dizer que você tem várias planilhas em vários departamentos. Isso é uma dor de cabeça, tá certo? Então eles utilizaram um software SOP, que eles chamam essa sigla, Sales Operation Planning, da empresa JDA, e eles integram toda a cadeia produtiva dele. Embora a JBF é exclusivo para a área de moda, não, a JBF faz para vários setores. O moda é um deles. Então eles compram software SOP, adaptam para a empresa, em cada etapa da empresa, planejamento e tudo mais, e aí eles conseguem também ter os dados fornecedores, em especial se os fornecedores já adotam esses softwares, que aí de um exporta para o outro com um pouco mais facilidade. Ou se um se integra, pode lançar informações para o outro com mais tranquilidade do que se você não tiver. Aí ao fazer isso, eles planejam cada etapa, tem um formulário, tudo para análise e tudo mais, é integrado com os diversos fornecedores, vocês têm uma interface única para você fazer requisições para todos os fornecedores de países distintos, ele lida com as taxas, os tributos, as taxações dos países, e ele pode fazer análise hipotética, se ele troca de um fornecedor para o outro, qual vai ser o custo, qual vai ser o atraso, o prazo de entrega desses fornecedores. E ao fazer isso, eles reduzem o custo de produção deles, tá certo? Aumentam as vendas e tentam aumentar a satisfação do cliente. De que forma? A partir do momento que eu consigo, esse software ele tem todo um conjunto de ferramentas que até permite prever quando os suprimentos vão chegar, quando você precisa dele, com base na demanda do cliente, quanto o seu estoque vai durar. Então, só com essa melhor previsibilidade de quanto vai ser demandado para fazer os produtos dele no tempo, e de em quanto tempo os produtos chegam para ele, ele consegue estabelecer um planejamento para reduzir o custo de armazenagem e o custo de manter o inventário, ou seja, toda aquela matéria-prima sem uso. E aí ele reduz o custo total da empresa. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Pronto, acho que sim fica melhor para todo mundo ver, né? Então eles recebem até o pedido dos clientes, esse software auxilia na interface para fazer algo com o logo deles, mas com interface padronizada, vamos dizer assim. Aí consegue revisar toda a cadeia de suprimento deles, ele sabe aqueles períodos em que a demanda é volátil por temporada e aquele que não é volátil, então eles conseguem planejar bem. Tranquilo, calma. Tá? Depois eu acho que eu vou dar uma conversinha com vocês, que eu estou notando que o pessoal da turma está com a frequência caindo. Aí talvez a gente converse sobre isso da próxima vez. Tá? Manda um aviso no Discord. Se a gente vai, a gente começa a dar participação. Diga, Atman. Professor, eu cheguei agora um pouco atrasado porque eu estava na reunião aqui do estádio, viu? Tá certo, tá certo. Geralmente eu chego atrasado por A causa disso. questão é que talvez, como a presença está caindo, talvez eu seja forçado em algum momento a fazer chamada para que as pessoas se mantenham no curso, vamos dizer assim. Que não pode ser só o trabalho assistindo aula à distância, tem que ter um. Eu sou cobrado, vocês são cobrados também por consequência. Mas o que acontece? Esses sistemas empresariais de gerência de cadeia de suprimentos e gerência de relacionamento com clientes, esses são softwares integrados, ou seja, são vários módulos, várias ferramentas juntas no único software, com um banco de dados que reúne informações de empresa conforme 4 áreas funcionais que a gente vai ver aqui,
A ideia é ter informações atualizadas sobre todo o processo. E aí a gente tem condições de fazer análise sobre o empreendimento, desempenho, o que acontece se eu trocar desse fornecedor para aquele, e assim por diante. As 4 áreas são a área de finanças e contabilidade, quanto dinheiro em caixa, contas a receber, crédito dos clientes, lucro total, recursos humanos, as horas trabalhadas, custo laboral, as habilidades, manufatura e produção materiais, o agendamento e produção, datas de envios, prazos, capacidade de produção e as compras, ordens de compras, e vendas e marketing. Opa, chegou alguém aqui. Alright. As vendas aqui a gente tem uma previsão de quanto vai ser as vendas por cada período. Pedidos de devolução de produtos, pesquisas de preços. Então, esses sistemas são construídos depois dessas empresas terem um know-how analisando milhares de processos de negócios. Né? Então, as empresas compram o software, mapeiam o processo dele. Obviamente, também tem aquela questão do treinamento, essa implementação ela não é devido ao treinamento, ao tempo de transição, aos, digamos assim, aos solavancos, os soluços nos trajetos dessa transição, costuma ser um pouco caro, mas eles permitem uma adequação aos serviços que se provém. Né? Eu acho incrível, chegou tão bom isso aí que a Chain não demorou nada, um tempo irrisório para se adaptar aos impostos brasileiros. Só comprar o módulo da empresa dele, do sistema empresarial que eles usam, para se adequar ao pagamento de imposto do Brasil, porque obviamente a Chain, a Shopee, eles não iam pagar o imposto que o governo quer, eles quer passar para a gente. Claramente iam fazer isso. E eles acabam tendo uma biblioteca de script, permitindo criação de novos módulos. Um cuidado com criar novos módulos é a questão de desempenho, porque o sistema ele foi todo orientado para aquelas funções e ele já é muito flexível. Aí quando você faz um script, e esse script vai ser uma linguagem possivelmente muito mais lenta que acho que na ordem de Python para mais lento, bem mais lento que Python. Então, financeiro e contabilidade, então mostrei na imagem, mas vou abrir aqui. Livro, razão, contas a pagar, tudo isso aí o software gerencia. Contas a receber, ativos fixos, previsão de caixa, de quando vai entrar dinheiro, contabilidade de custos, por cento de ativos tributários, gerenciamento de crédito financeiro. Então, tudo isso está nesse sistema. Na parte de recursos humanos, ele tem a dimensão de gestão de pessoas, contabilidade de horas, pagamentos, planejamento de desenvolvimento pessoal, são os custos e as atualizações que têm que ser feitas, contabilizar os benefícios, horas extras, férias, Natal. Lembrando que Natal que eu falo é do 13º, né? Lembrando que no Brasil acho que é o único que paga 13º salário, um dos poucos que se paga 13º salário no mundo, né? Acompanhamento de seleção de pessoal, gestão de tempo, remuneração. Tudo que tem a ver com pessoas tem módulos específicos para isso. Manufatura e produção, para selecionar desde fornecedores, quantos estoques, onde estão esses estoques, compras, expedições para ir atrás, expedições, envios de tudo, planejamento para manutenção de produção, planejamento de necessidade de matéria-prima, espaço para o pessoal colocar informações no controle de qualidade, distribuição, execução de transporte, manutenção das instalações e dos equipamentos, que é algo pronto. Uma empresa siderúrgica, por exemplo, os equipamentos têm que ser feita a manutenção. Aí a manutenção dos equipamentos você não vai parar todas as máquinas de uma vez. Vai se parar uma máquina, vai se realizar a manutenção dessa máquina. Algumas máquinas precisam até de exame de raio-x em algumas peças para ver se estão em condições de funcionar. Outras, como um mero ar-condicionado, é só trocar o gás e ver se está tudo em ordem. Essa manutenção feita com frequência mantém a vida das coisas e é algo às vezes muito difícil de planejar. Ele já tem todo um módulo para planejar tudo isso. Né? Vendas e marketing, processamento de pedidos, cotações, contratos, configurações de produtos, definições de preço, dados dos clientes, né? Tudo isso aí está nesses sistemas empresariais.
E a ideia de uma empresa é aumentar, obviamente, a eficiência, aumentar a resposta ao cliente, a velocidade de resposta, organiza conteúdos produzidos, procurados e enviados. Ou seja, eu quero que uma matéria-prima chegue logo antes de eu precisar dela. Ou com esse intervalo mínimo, que eu gasto menos com espaço de armazenagem. E depois que um produto for produzido, para ela ser enviada, esse tempo tem que ser mínimo. É o tempo de você tirar da linha de montagem, embalar e enviar. Tá certo? E aí quando você vai instalando tudo isso, você acaba estabelecendo padrões de práticas dentro da empresa. Que se o software for bom, vão ser entre as melhores práticas que se pode ter para aquele ramo. E ao mesmo tempo que vai se tendo essas práticas, todo mundo que vai trabalhando e inserindo os dados nos sistemas, esses dados viram informações para ser analisadas e fornecer capacidade de tomada de decisão. Que setor está mais lento, por que está mais lento, o nível de qualidade, aconteceu alguma alteração, certo? Tanto de produtos quanto de pessoas. E também fazer ensaios. Se eu mudar isso aqui dessa configuração para essa, se eu trocar esse fornecedor para esse serviço de entrega para aquele, tudo isso eu consigo então fazer essas simulações e aí no todo aumentar a eficiência da empresa. Por exemplo, a Coca-Cola usa o SAP, ela atua em 200 países. Se ela não usar uma métrica padrão, ela não vai saber onde está dando lucro, onde está perdendo. Tá certo? O software, tá certo? A Alcoa é uma fábrica de alumínio, usa o software da Oracle. Depois que ela adotou isso, como o software da Oracle ajusta todo o trâmite de tarifações de um país para o outro, de importação e exportação, o custo, o tempo e o custo, especialmente o custo de realizar transações, caiu 89% e o tempo reduziu drasticamente. E esses 89% se traduziam em 20% do custo total de funcionamento da empresa. E isso acaba se traduzindo em lucro, melhor vida da empresa e, se Deus quiser, melhor salários para os funcionários. Então, esses sistemas têm esse potencial. E eles conseguem isso porque eles atuam tanto no lado do cliente como no lado da cadeia de suprimentos. Né? A cadeia de suprimentos são as redes de organizações que as empresas, os empreendimentos usam para adquirir materiais e transformar dos intermediários ou finais. E as organizações que usam para distribuir os produtos para as lojas ou para os clientes. Observe que isso vale tanto para empresas de venda de produtos como empresas de inovação tecnológica. Considere, por exemplo, a empresa do Elon Musk de viagens espaciais, né, que já está ali atuando para fazer foguetes. Os primeiros protótipos dela, obviamente, não seriam os mesmos materiais de um protótipo que vai ser, digamos assim, direcionado ou usado para o humano. Como eram foguetes iniciais, primeiro eles tinham que ter uma noção boa da tecnologia, do uso da tecnologia de foguetes. E os materiais para isso, de combustível, tem que ser o correto, o adequado, mas às vezes as porcas parafusos não precisam, porque você não está numa nave tripulada que não pode ter zero vazamento. Os primeiros projetos de foguetes, eles são foguetes para decolar e se espatifarem depois no chão ou no mar e serem recolhidos. E nessa queda, alguns produtos de qualidade muito... Diga, como É uma coisa que ele fez, professor, que tem muito custo, né? Quando o foguete ele é lançado, né? Os propulsores, turbinas e essas coisas, elas são descartáveis. Então, o que acabava acontecendo era que, tipo, grande parte do dinheiro investido nos propulsores e essas outras coisas que davam a força para o foguete chegar em órbita, ele conseguiu recuperar, né? Colocou uma tecnologia lá que eles conseguem meio que retornar para as bases lá descritas em pontos específicos. Esse, na verdade, é um dos principais custos, né, de você mandar alguém para o espaço. Os propulsores, que são foguetes enormes para vencer a gravidade e a atmosfera,
Eles são. Se você vê até com a NASA lança os foguetes, você vê que tem aquela nave que acho que já aposentaram, agora são tudo agulha, formato de agulha, mas aquela outra que lembrava um avião, vamos dizer assim, lançava e os três foguetes caíam. Tanto é que tem as ideias, o pessoal, de fazer um piggyback, ou seja, levar a nave no avião até uma certa altura, depois se conectar e deixar a nave seguir o rumo, que a gente vê até no filme, um dos filmes do Super-Homem, né? Aquelas ideias existem para tentar exatamente minimizar esses custos que são altos. Aí, quando vocês estão fazendo os primeiros foguetes, você não vai fazer um metal e tudo mais, até porque tem uma chance de falhar. Você vê a questão do Elon Musk, esse empreendimento, ele diz, olha, se sair da base é lucro. Porque na verdade o que ele queria era que o foguete já chegasse a uma certa altura. E era uma. Então você tem que saber a hora de adquirir o material com a qualidade certa para cada etapa do desenvolvimento do produto. Às vezes, no desenvolvimento, você precisa de uma qualidade maior, depois, com o tempo, uma qualidade menor, ou, a depender do empreendimento, o contrário é mais verídico, né? Ou seja, você começa com um produto que não é bom, aí você faz a troca, né? Eu acho que um dos principais desafios hoje em confecção de roupas é roupas imunes a suor, né? Isso é algo particularmente caro, acho que a Target é uma das líderes nisso daí, porque para fazer isso tem que misturar prata no filamento. Tem uma que tá saindo aí esses tempos aí, acho que a maioria sabe só de propaganda da. Não é nem que Insider, é essa imune, daí. da Insider, não é nem imune a suor, mas ela reduz o odor, né, da pessoa, tira o mau cheiro da. Mesmo você usando por vários dias, com suor, com tudo, ele reduz Pronto. muito o suor. E Para ele você também. fazer. Pode falar. Não, só diga, para você atingir essa qualidade, só vou interromper, você termina, tem que misturar algum metal, normalmente prata, desse daí. Mas termina aí, Ricardo. Ah, é que além de tudo ela desamassa também, ela tem todo um negócio que desamassa sozinha. Eu vou Mas começar. eu não sabia dessa parada da prata, mas isso, por reduzir o suor, a roupa não deveria ficar manchada, já que a prata, quando junta com algo. Essa é a questão, você tem que ter a proporção certa. Não é que é Hum, prata pura, você vai misturar prata no filamento, é o composto do filamento. sim, Não entendi. é a prata pura. Mas aí o que acontece? Eles têm que ter os fornecedores disso. E hoje em dia o pessoal quer saber até o fornecedor do fornecedor do fornecedor. Ou seja, você sabe a informação do seu fornecedor imediato, primário, do fornecedor dele, que é o fornecedor secundário, e do fornecedor dele, que é o terciário. E aí, às vezes, as negociações entre as empresas passam até por eles falarem: olha, se você para esse lado, para mim, você trocar esse fornecedor por esse outro, até nesse nível eles estão negociando, tá certo? Então, eles chamam de a orientação upstream, quando você está vendo os dados dos até os fornecedores imediatos, e downstream quando você está saindo da sua manufatura até o cliente. Então, isso aqui é a imagem deles. Isso aqui é a foto da Nike. A Nike é outra que investiu nisso. Ela tem contratos com. Ela, na verdade, a Nike ela é montadora de tênis. Ela tem um projeto de tênis, mas ela compra os pedaços de fornecedores. Ela contrata fornecedores distintos, preços distintos, para fazer pedaços. Aí ela leva os pedaços para onde está a fábrica dela e monta o tênis lá. Aí, para fazer isso, ela gerencia até o terciário, ou seja, o fornecedor do fornecedor do fornecedor disso daí. E ela monitora o distribuidor, o vendedor, até a chegada ao cliente de todos os produtos dela. Tá certo? Esse lado, que é o lado que ela recebe os suprimentos, os pedaços do tênis, é o lado upstream. Esse lado em vermelho, que vai até o cliente, é o lado downstream, do distribuidor em diante. Então, esse software permite ela coletar e monitorar informações em todos esses níveis, tá certo? E do cliente para ver depois, ela monitora até quais são os gostos dele, para depois, na hora de sugerir o produto, sugerir algo em acordo com o gosto. Né? Então, cada suplemento
interessante as informações. Que partes faltam com frequência, que partes têm excessos. Isso aí gera, ou digamos assim, uma perda de até 25% do lucro da empresa. Porque se você não tem a demanda de um produto, por exemplo, a camisa que o Vinícius falou, Ricardo falou, ela tem uma demanda. Mas se ele errar essa demanda, aí ele vai se prejudicar. Mas aí ele pode ter. É fácil monitorar isso? Sim, não. Imagine, por exemplo, eu não sei se alguém aqui conhece alguém que cuida de bebê, né? Ou se vocês cuidaram do irmãozinho pequeno bebê. Mas quem cuida de alguém pequeno sabe que a fralda preferida dos bebês é a Pampers, né? Não sei se vocês conhecem isso. Aí o que acontecia com a Pampers? Ela tinha o seguinte problema. A gente vai ver o nome disso um pouco mais à frente. Ela fazia uma promoção. É caro, sim, mas é a melhor fralda para o neném. Nem sempre é possível ter, né? Mas no início a demanda por fraldas o maior pedido de enxada de bebê é a fralda Pampers, né? Aí o que acontecia? A Pampers de tempo em tempo fazia uma promoção. Quando estava num período de promoção, a demanda por fraldas era imensa. Só que o que acontece? A promoção cedo ou tarde vai acabar. Aí quando acaba a promoção, ela ainda está recebendo as últimas informações de demanda que é da promoção que ela acabou. Só que com a promoção no fim, essa demanda é excessiva para o que ela vai vender. Então essa é um erro de informação que a Pampers acontecia com a Pampers. Aí ela, no que ela errava, ficava com o estoque sem circular. E isso gera custo. Né? É interessante as empresas terem um estoque do produto para ser com um estoque de segurança, para flexibilizar. Mas ele não deve ser um estoque excessivo. Tá certo? Então, como vocês bem falaram, a Pampers é uma fralda cara. E aí, na demanda da promoção, ela produzia mais, só que ela não percebia que o fim da promoção ainda tem uma demanda grande de fraldas, mas que essa demanda, como chegou depois da promoção, os produtos não iam vender no mesmo ritmo. E aí ela teria perdas. Ou teria menos perdas se ela ajustasse a demanda, prevendo que, como a promoção vai acabar, ela vai voltar para o patamar de vendas, para a taxa de vendas diária anterior e ajustar a produção dela em acordo. Então isso é chamado de efeito chicote. Ou seja, demanda distorcida devido a pedidos de membros seguintes da cadeia de suprimentos. Então, logo essa produção da Pampers, ela não sabe que vai demandar mais os produtos dela. Durante a promoção ela sabe que está demandando, mas enquanto se aproxima do final, ela não sabe que ela está com produção produzindo num ritmo excessivo. Isso é chamado de efeito chicote, em inglês bullwhip. Diga. Previsão de demanda é um conceito muito complexo, professor. Tem aquela questão dos produtos que o pessoal, né, começou a adotar também. Que os caras colocam tipo Coca de 2,5 litros, aí eles colocam tipo 0, a parte extra dos 2 litros é tipo meio que sai grátis. Então tem muita questão que eles entram nesse sentido para tipo evitar esse tipo de efeito colateral que pode acontecer em tipo, promoções ou coisa do tipo. Exatamente. O problema dele é você ter um estoque grande, né? Aí a produção é excessiva e aí você tem um aumento de custo de envio. Porque esse estoque, o tempo que você mantém algum estoque, você tem que pagar pela manutenção dele. E isso aumenta o preço do produto final. Complicado. Aí as estratégias que as pessoas usam, tem dois tipos, né? A gente vai ver. Tem várias estratégias, vamos ver elas a pouco. A primeira é JIT, Just in Time, você já conhece a sigla de compiladores, né? Compiladores JIT. Se você tiver a informação perfeita, a operação perfeita, você pode organizar de forma que sua mão de obra, sua matéria-prima chega tão logo ou perto das necessidades delas. E você envia produtos que terminou tão logo para o cliente. Ou seja, você reduz o estoque
de matéria-prima e estoque de produto final. Obviamente, você tem que ter um estoque de segurança, uma flexibilidade, e a informação não é perfeita. Então, mas quanto mais próximo sua previsão da realidade, menor serão os custos e melhor será o preço que vai oferecer para o cliente. Tá certo? Aí, para isso, eu preciso monitorar isso daqui. Isso é algo delicado. Por exemplo, imagina atualmente no Brasil, nossa malha de distribuição é basicamente centrada nos caminhões. O que é muito diferente de Europa e Estados Unidos, em que caminhões são usados dentro de um estado, mas a transporte de mercadorias de um estado para o outro ou é de avião ou é via trem, sendo via trem mais comum, porque ela é mais barata. O que isso nos afeta? Bom, o diesel está aumentando no mundo devido ao conflito da Ucrânia e a atual taxa de produção no Oriente Médio desse combustível. E o diesel aumentando, e toda a cadeia de produção de alimentos será afetada. Então tem que se prever quanto cada produto vai se vender, dado que os preços vão subir. Então essa informação de demanda que eles têm hoje pode não corresponder à previsão que foi feita em cima dela, à demanda que você vai ter daqui a um mês quando aumentar novamente os combustíveis. Então esse efeito chicote é algo que você toma muito cuidado, tem que ter uma certa experiência em estabelecer margens de segurança nas análises para poder fazer isso. O software até que permite alguma ferramenta disso aqui. Então, na parte de gerenciamento de suprimentos, eles têm esses dois tipos, sistemas de planejamento e cadeias de suprimento e sistema de execução. Na parte de planejamento, eles podem fazer simulações sobre demandas e pedidos conforme a época. Obviamente, chocolate perto do Dia dos Namorados ou perto da Páscoa é uma demanda muito grande. E, obviamente, você não vai produzir para Páscoa em janeiro e fevereiro, se a Páscoa é em março, abril. Você começa a produzir em novembro ou antes até de novembro os chocolates. Mas pouco está sendo a preferida agora, Gê? Eu percebi. Depende de muita coisa mesmo. Isso, professor, é uma fralda japonesa, tecnologia japonesa. Eu não conhecia não. Mas assim, também, meu filho, ninguém em casa aqui usa fralda há mais de 2 décadas. Falando de fralda. Então não estou comprando. Não, é que eu acho que você é a única pessoa para quem eu comprei fralda, né? Vamos agora a Fake Nate. Bom, vamos lá. O que é Fake Nate? É Fake Neri, professor. Fake Neri. O que é Fake Neri? Fake Neri é no meme, é usado como falso natural. O cara que começou com isso, ele fica julgando, não julgando, né? Julgando assim só a palavra que eu achei no momento. Mas ele é isso, ele avalia fisiculturistas. Aí tem fisiculturistas que falam que é natural. Aí esse cara que avalia, ele morou por muito tempo nos Estados Unidos, aí ele fica falando inglês, português, aí ele fica... Quando ele julga que a pessoa não é natural, ele fala que é fake nerd, entendeu? Tá certo. Então você consegue ter uma noção de planejamento de demanda. Para cada indústria, aí já tem nas ferramentas os efeitos da sazonalidade, dos períodos de feriados, festas, daqueles produtos, tá? De quantos pedidos acontecerão. E aí se permite agendar e planejar a manufatura e planejar o transporte de entrega dos bens. A parte de execução gerencia o fluxo de produtos, né? Desde a atribuição de pedidos oficiais à produção final, reestoque, distribuição reversa. Tá certo? Internet e redes, hoje em dia está tudo circulando por ali, né? A coordenação de suprimentos e comunicação hoje é internacional. Graças à internet, ferramentas web, está tudo lá. E aí você tem duas formas de pensar. A empresa pode pensar na estratégia push-based, tá ok, calma.
Muito logo. Em que você construir para estocar, né? Você tem uma previsão de demanda e está produzindo para essa previsão de demanda. Ou seja, os produtos são empurrados, puxando em direção aos clientes. Tá? Eu tenho a impressão que esses termos, depois eu explico aqui. Aí a outra forma de aplicativo, né? A tua estratégia é pull base. Pull base é quando são produtos customizados. Ou seja, a demanda pede o produto, não necessariamente customizado, mas a demanda faz o pedido, você tem um prazo para construir o pedido e entregar o pedido. A iFood é um exemplo disso, mas a indústria de carros, você já tem algumas marcas de carros do Brasil, cujos alguns modelos têm que ser por encomenda e agendamento. Né? A Toyota, se não me engano, tem alguns carros da Toyota hoje em dia, aqui no Brasil, que vocês têm que encomendar e ter uma espera de 4 a 5 semanas até chegar ao produto deles. Certo? Então, mais uma ideia de a demanda exata, você produzir para a demanda certa. E aí você não mantém um pátio cheio de estoque, no caso dos carros. Mas aí haja tecnologia da informação para coordenar tudo isso daí. Tá certo? Nesse tipo de coisa, a escala de suprimentos antigamente era sequencial, ou seja, quem lidava com a fabricação notava que a matéria-prima estava acabando, passava a informação para o chefe, passava para cima, ia até lá, aí chegava, aí vinha a ordem lá para baixo até enviar para o destino, e tudo sequencial. Hoje em dia, com a tecnologia da informação, tudo é concorrente paralela. Né? Alguém já nota que o nível do estoque, nota os riscos, avisa, o aviso chega para todo mundo, então já se coordena em paralelo todas as atividades. Tá? O modelo push-pace, tá, que é seguras, né? A produção baseada nas predições de quanto vai ser demandado deles. A Ares pede ao fornecedor os produtos de acordo com a previsão dele, que vai atender, né? E o distribuidor vai também manter o inventário com base no que ele pode distribuir. Certo? O vendedor também e o cliente. O cliente nesse modelo são aqueles produtos que você encontra nas prateleiras. Então, push-base é o modelo que as empresas adotam para produzir para supermercados, lojas e assim por diante. O pull-base, na verdade, é o cliente faz o pedido ao vendedor, que contata o distribuidor, contata a manufatura, e ele mantém os suprimentos em ordem para continuar produzindo para os clientes. Então, esse é o pull. Esses termos pull e push, eu acho que tem muito a ver com a área de pesquisa operacional. Na área de pesquisa operacional, esses estudos de comodidades entrando e saindo em entrega, às vezes passam por uma área chamada de fluxo de redes. Né? Então você tem um fluxo de redes dos fornecedores, aí puxa quando você tem essa ideia de que a fonte vai empurrando para frente o material, e o pull é que na verdade é o destino que vai puxando o que demanda deles. Então eu acho que as técnicas precisam ser usadas nesse software. Hoje em dia, com o software está tudo pela internet, então as empresas logísticas têm contrato com manufaturas, e algumas manufaturas são virtuais, contratam outras pessoas, outros serviços para fazer e assim por diante. Lá na Austrália tinha uma marca chamada, em primeiro lugar, Home Brand. Tem uma marca lá na Austrália chamada Home Brand. Na Austrália, o principal supermercado lá é o chamado Woolworths. É o maior mercado lá. E ele tem uma marca própria de produtos que é chamada Home Brand. A Home Brand, na verdade, ele não tem a Woolworths não tem todas as fábricas. O que ele faz é contratar diversas fábricas menores para fazer os produtos deles. A ideia desses produtos Home Brands é serem produtos com a qualidade um pouco inferior do topo do mercado, mas com preços mais acessíveis. Então eles contratam algumas fábricas para fazer esse produto de qualidade inferior. Essas fábricas fazem o Home Brand e outras marcas, tá? De acordo com a especificação do cliente, e assim vai.
Mesma coisa a ASUS, né? Acho que todo mundo aqui já falou de placa-mãe ASUS, né? Mas eu não sei quantos vocês já ouviram falar de notebook ASUS e celulares ASUS. Vocês já ouviram falar desses produtos da ASUS? Então, por que Eu já ouvi um vocês, pouco, professor. os Tem amigos que usam. notebooks da ASUS, por exemplo, e os celulares, eles são muito difíceis de darem defeitos. Porque a ASUS tem a seguinte estratégia: ela manufatura, ela produz diversas placas-mães e chipsets para Samsung, Apple e assim por diante. Em contrapartida, eles têm que, após alguns anos de usar aquele tipo de placa-mãe, permitir que a ASUS utilize aquela placa-mãe ou aquele projeto nos projetos dela. Então, ela atualiza com as placas-mães da Samsung para celular, para fazer o próprio celular dela, de preferência reduzindo o índice de defeitos daqueles equipamentos. A mesma coisa para laptops, ela faz a própria placa-mãe de forma a reduzir os defeitos dela. Por isso que às vezes a placa ASUS, quando a processador, ela demora um pouco a chegar em comparação com outras marcas, mas às vezes ela tem uma placa muito boa para a família certa. Nem todos da placa-mãe da ASUS são 100% boas, mas a maioria, em especial os que elas usam os próprios laptops ou celulares, duram bastante tempo. Então as coisas são muito mais confusas ou muito mais dinâmicas hoje em dia. Então qual é o valor de ter um bom monitoramento, de uma boa cadeia de suprimento? Reduzir o custo de inventário, melhorar o serviço de entrega, fazer o produto chegar mais rápido ao cliente, melhorar o uso de recursos, porque quando você tem um software padrão, as pessoas acabam percebendo que a prática desse software, que esse software padrão está impondo, como ele nasceu de boas práticas de diversas empresas do setor, ele visa reduzir excessos e desperdícios. Tá certo? E aí você reduz os preços. Tudo isso junto aumenta as vendas e melhora a margem de lucro. Qualquer redução de custo da cadeia de suprimento, mantendo a qualidade, aumenta o lucro da empresa, porque a cadeia de suprimento, em geral, é perto de 70% a 75% de todo o custo do produto. Do ponto de vista de intimidade com o cliente, esses softwares, os CRMs, eles visam o quê? Monitorar tudo que o cliente faz e o que ele gosta. A visão, todos os níveis da empresa, o vendedor da loja e todo mundo da empresa tem uma visão única do cliente. Ou seja, eu vejo o cliente ora como uma pessoa, conhecendo os gostos dele, porque eu sou um vendedor que estou lidando com ele, e a visão do gerente é exatamente como a minha, porque tudo que eu coleto de dados do cliente eu anoto. Se eu não fizer isso, talvez o cliente para o gerente ou para a administração da empresa seja só um número e não tenha informações sobre gostos específicos dele, o que permitiria, por exemplo, vendas casadas ou propagandas personalizadas. Pensa um pouquinho sobre a Adidas, né? A Adidas é uma marca de produtos desportivos, né? É uma das maiores do mundo. Ela é uma das marcas, ela não é barata. Mas o que acontece? Ela tem produtos de diversas marcas e para diversos times. Aí o que acontece? Se uma pessoa é fã, por exemplo, do Corinthians, não adianta fazer uma propaganda no e-mail, porque se está com essas camisas do Palmeiras, vai fazer uma promoção do Palmeiras. Então, para cada cliente, ela tem que mandar um e-mail com os produtos adequados para aqueles clientes. Se surgir novos produtos da seleção brasileira, aí para o Brasil vale a pena vender isso. Mas, por exemplo, talvez para a Argentina não vale a pena vender esse produto. Então, ou não é para a Argentina apenas, mas para um cliente argentino. Então, essa manutenção de informações é conseguida na parte do software CRM. Então, o cliente é visto de uma forma o mais completa possível por toda a empresa. E o cliente tem uma visão uniforme, a mesma visão de toda a empresa. Então, a visão que aponta que ele tem contato, seja o da loja física do revenda, seja o atendimento ao cliente por telefone,
ou por internet, ele tem a mesma visão da empresa. E a empresa tem que... Alguém que já leu o livro O Pequeno Príncipe? Já li parte, professor. Já sim, professor. Pronto. Você se lembra do diálogo da raposa com o menino sobre cativar? Né? Porque para a raposa e para o menino, o que é cativar? Ele diz, olha, você não é o único menino do mundo. Basicamente essa é a ideia dela. E ele não era a única pessoa, a única raposa do mundo. Mas no momento que um cativa o outro, um vê o outro de maneira diferente. A empresa quer ver o cliente como alguém que retorna sempre, que compra sempre produtos. E se é um cliente que costumeiramente traz lucro para a empresa, movimenta muito a empresa, talvez ela possa mostrar essa relação entre eles, dando um desconto maior no produto que ela pega. Então, esse instrumento de negociação é interessante. O cliente, por outro lado, ao ver que a empresa o valorizou, se mantém mais fiel a ela. E aí cresce o relacionamento da empresa. Então ele vê a empresa como uma coisa boa. Então, como a raposa dizia, a partir do momento que você me cativa, você é especial para mim. Você não é só mais um mundo. Você é especial para mim e eu sou especial para você. Exatamente, como tu torna-se eternamente responsável por aquilo que ativas. Aí, esse senso de cativamento, essa responsabilidade, faz com que a empresa e o cliente fiquem numa relação de mútua satisfação. A empresa está feliz porque o cliente está retornando e trazendo, movimentando, circulando a riqueza da empresa, fazendo ela crescer, e ele está feliz com a forma como a empresa o trata. E aí, para fazer isso, esse CRM é uma ferramenta interessante com as bases analíticas, né? Pontos de contato, né? Esses dados que a gente fala de pontos de contato. Quando a empresa vai mandar um e-mail, um telefone, uma carta, seja no website da loja física, olha, quem faz isso excepcionalmente bem é a Amazon. Você pode comprar um produto direto dela ou de uma loja que está usando o site dela e ela tem informações e sugere produtos semelhantes aos produtos do seu agrado para continuar comprando ali. Tá? Então, o sistema de atendimento do cliente vai cuidar da parte de vendas, vendas por telefone, por web, por lojas físicas, vendas em campo, serviços, a gerência de call center, de data, de web, dados da rede sem fio e dados do campo de dados, né, dos campos das queries, que é das URLs que são enviadas. A parte de campanha, organizar, olha, se é uma empresa que faz camisas com temas de time de futebol, né? Então para alguém que é corintiano, mandar as novas camisas que saíram relativas ao Corinthians, analisar cada cliente com o perfil certo, saber quando é talvez o momento mais adequado de mandar uma promoção, o aniversário da pessoa se aproximando, tá certo? E assim por diante. Tá? Então, ele inclui desde softwares nicho específico a ferramentas de empreendimentos em larga escala. Esses softwares que estou falando existem para empresas desde pequena, 50 pessoas, até mais de 1000. Aí vai ter aquela modo de relação com parceiros, ou seja, com vendedores, franqueados e assim por diante. E estabelecer cooperações. E tem modo de relações com empregados, em que tem os objetivos que é do empregado e gerencia o desempenho dele e tenta ajudar ele, treinar ele da melhor maneira possível. Ferramentas de atendimento ao cliente, marketing, etc. Então, o módulo Salesforce, ele tem esses módulos, permite foco em clientes mais lucrativos, tá certo? Permite de uma empresa para outra, às vezes, constar um serviço, consegue informações de clientes para fazer prospectos de produtos que você vendeu para ele. O nosso objetivo ao usar esses módulos é reduzir o custo de venda e fidelizar e manter o cliente. É muito mais barato manter um cliente do que você conquistar um novo cliente. Isso é de extrema importância. Manter um cliente custa
um quinto ou menos do custo necessário para você adquirir um novo cliente. Tá certo? E o módulo de serviços ao cliente gerencia os pedidos do cliente, seja por telefone, suporte no web. Tudo é bem padronizado. Se você ligar para o call center, agora todo mundo. Essa ligação está sendo gravada para o seu benefício. Não, isso é um módulo do CRM atuando ali, que é padrão, vamos dizer assim. O módulo de marketing. Diga, calma. Se eu não me engano, isso aí ajuda a manter o contato pessoa com pessoa, para a pessoa ser, pelo menos no primeiro momento, achar, né, que está sendo atendida, assim. Mas na realidade nem Pronto. tudo é tão gravado. Sim, não, mas nem tudo é tão gravado, mas também ajuda em outro aspecto. Se eu combinar esse modo de marketing com essas informações dos clientes, por exemplo, eu tenho um conhecido meu que ele é um reloginho, a cada 3 anos ele troca de carro. Eu acho que só agora, por causa da pandemia, que ele fechou 3 anos sem trocar o carro. Mas o que acontece? A empresa percebendo esse padrão, ele está sempre na mesma marca, quando chega mais ou menos a época, vai lá e oferece o veículo. Você está entendendo? Então, saber a hora de contactar o cliente, tudo isso tem a ver com isso daí. Direcionar o marketing, agendar e acompanhar e-mails de correspondência. Tudo são ferramentas que estão ali no clube. Diferenciar, discernir os clientes lucrativos e os não, porque tem clientes que às vezes para vender tem um custo alto. Isso é algo que não deveria acontecer, mas acontece ainda muito no Brasil. Às vezes um fazendeiro, um empresário de médio ou grande porte, ele contrata uma empresa menor para fazer o serviço. Você não aqui? Não vou te pagar agora não. Vou te pagar depois você faz aquele outro serviço ali para mim. Aí fica botando a pessoa um serviço atrás do outro. Eu pago tudo quando acabar. E fica adiando o pagamento. Quem fazia muito isso eram as americanas. Uma das razões que a Americanas sofreu era exatamente isso. Eu te pago depois, mas por enquanto tá com crédito no banco aqui. Aí depois eu te pago um TU que falta, mas com esse crédito não tem juros em si, mas se qualquer coisa você joga com esse crédito e depois eu pago. Tá certo? Isso daí foi, digamos assim, americanos era um péssimo cliente. Um cliente que comprava muita coisa, mas pagava muito ruim. E deu problema para quem vendeu empréstimos e mercadorias para eles. Então identificar quem é lucrativo de quem não é. Vendas cruzadas. Ou seja, se você está numa loja, por exemplo, estou cuidando muito de pessoas aqui em casa às vezes tem que ir na farmácia. Aí eles percebem que se for uma sexta-feira, fim do dia, geralmente é quando eu estou muito cansado e estressado, bota o pacote de promoções no cupom de promoções, o remédio que normalmente eu compro nesse período para o pessoal aqui de casa, mas bota lá desconto em balas de chocolate. Porque sabe que eu estou estressado, eu não bebo cerveja, eu como chocolate. Então já sabe que consegue uma venda cruzada e me cativa um pouco mais oferecendo um desconto exatamente no que eu vou ali atrás, devido a um hábito meu. Então essa dedicação de hábito, detectar produtos cruzados, oferecer pequenos descontos para assim me fidelizar mais. Canais de resposta. Isso é uma coisa curiosa. As pessoas respondem ainda muito mais. Isso foi em 2013, mas ainda está bem válido. As pessoas respondem muito mais por carta direta e telefone, depois web, depois e-mail. Redes sociais, mensagens de celular, redes sociais também ficam em torno de 6% hoje. Então, o principal, eu acho que eu tenho um gráfico atualizado aqui. Esse gráfico eu tirei da versão digital do livro mais antiga, né? Acho que no livro, na cópia física que eu tenho, redes sociais já não usa mais mensagem de celular, né? E redes sociais, deixa eu verificar aqui o gráfico, só para ter certeza que eu não estou falando besteira. Pronto, redes sociais é 5%. Então,
Se bem que isso talvez seja para um mercado específico, né? Para outros mercados, talvez, para o mercado imobiliário, talvez uma rede social tipo Instagram, com as fotos, seja mais eficaz do que ligação de telefone. Então, os dados que são mandados das vendas vai para setor de contabilidade, gerência de pedido, planejamento de vendas, tá certo? E analítico de vendas. A parte de marketing recebe os dados do cliente para a gerência de campanha, promoções, eventos, marketing e assim por diante. E os serviços recebe os seus clientes para serviço de entrega. Se você for ver, acho que a Total Express, se você tiver um pedido, muito livre eu peço pela Amazon, eu boto para o CPF, uma informaçãozinha a mais lá, aí já vem me dizendo qual é o pedido que eu tenho, onde é que ele está e assim por diante. Então a informação do cliente hoje é compartilhada via CRM pela empresa e seus parceiros, tanto de fornecedor de suprimentos, quanto o pessoal downstream que leva o produto até o cliente. Tá certo? Então esse é o fluxo normal de informação, de coleta de informações, que recebe o pedido, né? Pega a informação do cliente, consulta de dados, está a informação disponível, sim, avalia a lealdade, o valor dele, se for uma boa lealdade, tem um serviço especial para ele. Aqui no Brasil acho que bom pagador já é uma excelente situação. Se não tem informação do cliente, ou se você não sabe se ele é muito valioso, leve para uma pessoa física e tenta resolver qual é o problema. Se for falta de informação, coleta informação. Se for alguma situação específica, tenta resolver ela antes de seguir. Tá certo? É chamado de CRM operacional aquela tela que o cliente vê e as funções que ele percebe imediatamente. E de analítico, toda a parte de banco de dados, OLAP, ferramentas para que usam os data warehouse, que usam Hadoop, o que mais vocês quiserem para ver. O que você quer é avaliar o valor do tempo de vida do cliente. O que é isso? Valor no lucro, por exemplo, para um cliente, o custo de atender o cliente e a expectativa de vida desse relacionamento. Você quer que o cliente volte várias vezes. Você tem uma expectativa de quantas vezes ele vai voltar ainda na vida. Você quer ter essa expectativa. E o custo de você atender ele, aí você tem a ideia do valor do cliente, se é lucrativo ou não. Tá certo? A parte analítica está aqui. Os canais de coleta de dados são call center, website, por aí vai. E-mail, loja física, parceiro. Alguns são de sistemas legais que tiram a empresa na separação do novo, dados demográficos, dados de cartão de crédito, de celular e assim por diante. Tudo isso entra no banco de dados do Data Warehouse para ser analisado. Tá bom? Então o valor disso tudo é aumentar a satisfação do cliente. É isso que você quer o tempo todo. Reduzir o custo do marketing. Tornar não só o marketing mais barato, mas mais efetivo. Tá certo? E diminuir o custo de adquirir e manter clientes. Isso tudo vai aumentar o lucro por venda. E mais importante, reduzir a taxa de cancelamento, chamada em inglês de churn rate. Desafios de implementar, criar o código do zero, mas implementar na empresa, instalar esse software da empresa. Adquirir é caro, pode ser um pouco caro, mas implementar, treinar as pessoas para usarem, pode custar até 5 vezes o preço. Tá certo? Por vezes você quer mudar uma tecnologia usada por anos, né? E aí tem toda uma resistência nisso. Há uma dança de cadeiras, porque há novas funções, novas responsabilidades. As funções e as responsabilidades mudam. E aí você tem uma questão política para resolver. Limpar e padronizar os dados não é fácil. Tá? Muitas vezes o Excel estão em Axis, às vezes tem nem um Axis novo, é um Axis antigo. Meu Deus do céu, que socorro. E também você introduz uma desvantagem, um desafio. É que uma coisa que as pessoas sempre vão ter medo, e com razão, é que quando você entra num software desse, você não pode mudar com facilidade, dado o custo que é para treinar as pessoas. Tá certo? Estender os softwares business inteligentes,
Redes sociais e inteligência artificial são as tecnologias que vão se procurar integrar e vão se abrir espaço para scripts que sirvam de wrappers para IAs que atualizem isso daí. Tá bom? Hoje em dia, eu não duvidaria nem que fizessem donos de propaganda. Você não tinha antigamente, antigamente não, hoje em dia o cara que às vezes fica na frente da loja, vestido de palhaço, fantasiado, com a seta um cartaz, fazendo manobras, filuras, chamando as pessoas. Com o tempo, isso pode ser drones fazendo movimentos pré-coordenados quando as pessoas se aproximam. E com o tempo, alguém já viu o jogo Mass Effect? Tem uma brincadeirazinha lá que tem um pod de propaganda que você se aproxima, ele começa a falar seus dados e fazer promoções para vocês. Já vi isso aí. Shepards, é hora de trocar o seu carro. O futuro é mais brilhante para você se você estiver num carro tal. Isso tá dobrando a esquina hoje. Já tá aqui, basicamente. Tá, então, daqui a pouco vai se ter isso. Nossos dados são vendidos com muita facilidade e cara de pau. Então isso vai acontecer muito logo. Certo? Integrar complicações de parceiros, integrar funcionalidades cruzadas. Em que sentido? Aqui no Brasil acho que a gente não tem muito esse mercado de película de carro, né? Mas lá fora, na Europa, nos Estados Unidos, o pessoal usa bastante. Aí a 3M, que é uma empresa que faz desde fita isolante, adesivos, e vai até também, novamente, película de carros, o que ela fez? Ela fez um software que a pessoa pode ver no modelo de carro igual dela como é que a película vai deixar o carro. E se gostar, já vai. Isso é um aplicativo que ela fez online, a pessoa compra, integra. Como integrar isso no software já da empresa? Porque é algo interessante você ter a capacidade do cliente ver como vai ficar o produto final dele. Tá certo? Então existem formas de estender via script. Tá? É interessante fazer, é difícil fazer isso, mas é interessante se alguém for depois enveredar para essa área, fazer o treinamento para ver como se adapta a isso. E aí, lucrar. No fim, a Adidas é uma empresa que usa isso daí também. Ela gera dos 27 bilhões de dólares por ano. Curiosamente, o principal ponto de venda deles é online, 6,18 bi. E obviamente ela usa as ferramentas de avaliação do cliente, fidelização, de controle de estoque, para ter para cada canto ela saber quais os produtos que ela quer. Por exemplo, no Oriente Médio, quais são as camisas de time de futebol que vão vender? Quais são os produtos que vão ser feitos lá e o que vai ser importado? Definir isso daí, saber o que oferecer cada um dos produtos. No Brasil, fora do Brasil, tudo isso vai dar lucro para eles. Eles são pesados no marketing mesmo, tá certo? Mas eu acho que a gente já chegou aqui ao final. Perguntas? Não, professor, bem tranquilo. Não, professor. Ok. Eu vou procurar uns vídeos sobre essa aula, um filme sobre essa aula e a próxima. Aí a gente vê se passa mais uma atividade e a outra atividade vai ser análise de dados. Diga, Jean. Jean? Sem querer, pessoal. Sem querer, tudo bem. Eu vou parar aqui a gravação. De hoje para amanhã eu deixo ela online.